E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de Filosofia. Hoje nós vamos fazer a correção das questões que vocês mais erraram lá no questionário revisional que foi enviado online, beleza? Bora lá! A questão 2, pessoal, fala o seguinte: a nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isto, discriminamos o comportamento desviante. De acordo com as nossas videoaulas e os conteúdos estudados pelo livro, responda o que é cultura. Bem, pessoal, isso daí foi a primeira pergunta que a gente fez em sala de aula, inclusive lá nas primeiras aulas que nós tivemos, e ao longo dessas videoaulas ficou bem claro o que seria o conceito de cultura. De maneira geral, a cultura é o que, galera? É tudo aquilo que a humanidade produz, é tudo que o homem faz para facilitar a sua sobrevivência em relação ao meio natural. Então, da prática, tudo que é considerado artificial é considerado também cultural, porque teve a mão do homem lá alterando toda aquela paisagem, toda aquela realidade natural que se encontra. Então, uma casa é algo cultural, um videogame, um computador, um comportamento, uma fala, uma língua, tudo isso acaba de alguma forma sendo remetido à noção do que é cultura. Questão 6. Uma pessoa culta é aquela que diz saber toda a verdade? Justifique. Uma pessoa culta sabe e domina toda a verdade, galera? Claro que não, né? Ser culto, galera, é você ter em suas mãos um grande conhecimento cultural. É literalmente você se aprofundar em conhecimento sobre a música, sobre as línguas, sobre as ciências, sobre a história, mas para um único indivíduo dominar toda a verdade é impossível, consequentemente dominar toda a cultura produzida ao longo dos séculos também. Então, uma pessoa culta é aquela que diz saber toda a verdade? Não. Uma pessoa culta é aquela que tem um grande domínio cultural sobre uma vertente, sobre um aspecto de uma determinada cultura. Questão 7. A cultura é somente para algumas pessoas? Explique. Não, pessoal. Todo ser humano, todo indivíduo, todo sujeito que faz parte da sociedade está de alguma forma incluso dentro do processo de interpretação e produção cultural. Nós nascemos e recepcionamos uma cultura que já está lá definida, mas nesse processo de recepção também nós interpretamos ela de uma forma bem específica e passamos a construir uma nova vertente cultural. Então, de toda forma, todos nós, de alguma maneira, conseguimos ser agentes de produção cultural, ou seja, indivíduos que estão dentro dessa ação de produção da cultura. Questão 8. O respeito à pluralidade cultural tem a ver com a tolerância. Marque a alternativa correta que compreende o conceito de tolerância adequada. Então, das alternativas que foram propostas aí para vocês, a primeira é a que melhor se encaixaria. Tolerância pode ser entendida como uma atitude racional de aceitação das diferenças alheias. A gente viu, galera, que a diversidade cultural ela é imensa. Então, para que nós possamos construir um bem viver, que nós possamos contribuir e receber contribuições de todas as culturas que nos circundam, é importante que nós possamos aprender o exercício da tolerância, tolerar o que é diferente daquilo que eu penso, tolerar aquilo que é diferente daquilo que eu ajo, dos meus hábitos, das minhas roupas, dos meus costumes. Então, tolerar é uma maneira de se colocar de uma maneira produtiva dentro da sociedade, conseguindo compreender literalmente de maneira racional que existem várias culturas diferentes da sua. E a questão 11, que é uma questão relativamente fácil, mas por incrível que pareça, tiveram muitas respostas erradas, fala o seguinte: a verdade depende de vários fatores que influenciam nossa relação com o mundo e o outro.
Sobre a verdade, marque a única alternativa correta. Então, entre essas daí, a única alternativa correta em relação à verdade é que a verdade ela é múltipla, ou seja, existem várias verdades, não existe apenas a minha verdade absoluta, e ela não é absoluta, ela é relativa. A mesma verdade que serve para mim, talvez não sirva para você. Então, depende de um ponto de vista, depende de uma postura, depende de um momento específico. Consequentemente, o que eu acredito que é verdade para vocês não seja verdade. Então, a minha verdade ela não é absoluta, ela não é aplicada a todos nós. Ela é relativa, ela serve para alguns, mas não serve para outros, beleza? Então é isso, meus queridos. Gostaria de deixar claro que eu quero que vocês aí corram atrás do que tiver atrasado, tá certo? De atividades do livro, de atividades revisionais, das videoaulas que ainda não foram assistidas, tá certo? Porque é tempo da gente se preparar, porque estão vindo aí grandes novidades lá na escola, tá certo? Nós vamos ter uma grande melhoria na maneira de aprender ao longo dos próximos dias. Então desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço em cada um de vocês e até mais.